Assim como aqui na águia, é o quarto animal essa águia. Está sendo contada uma história nela. Aqui não está contando nada sobre Babilônia, Pérsia e Grécia. Esses caíram. Deus está contando a partir do Império Romano para frente. Rússia e China, que são do Oriente, Estados Unidos do Ocidente, Reino Unido e França. Aonde está a sede da ONU? Não é na Rússia, não é na China, e eles não gostam disso. Está nos Estados Unidos. Todos sabem que os Estados Unidos querem ter a supremacia no mundo, e de fato têm, eles ainda detêm. E por causa da ONU e de todas as contradições que existem dentro da ONU e por conta dos Estados Unidos, surgiram os BRICS. Essa ideia surgiu em 2001, tomou força em 2006, mas eles emergiram de fato do mar em 2009. A primeira reunião oficial dos BRICS, ela foi feita na Rússia, onde tem o brasão com 2 cabeças de águia. E vocês vão entender perfeitamente o porquê desses mistérios de 2 cabeças de águia e às vezes 3 cabeças de águia. Os BRICS se tornaram uma organização tão poderosa que eles têm até um banco. E esse banco, a sede desse banco fica na China. Basta você estudar alguns vídeos de geopolítica que vocês percebem que os ímpios já conseguem discernir algumas das intenções dos BRICS, na verdade a principal intenção, que é uma aversão aos Estados Unidos principalmente, mas na verdade aos Estados Unidos e tudo que é aliado a ele. O comportamento dos BRICS desde 2006, 2009 é um comportamento padrão, é tirar a soberania dos Estados Unidos, que na profecia é a águia da cabeça esquerda, só que também é a do meio. Os Estados Unidos ainda são a maior potência do mundo. Eles governam o mundo através de sanções, através do dólar. Por mais que existem moedas virtuais e outros tipos de moedas no mundo, o euro, o ouro, ainda é o dólar que tem a supremacia no mundo. Mas não vai ser assim por muito tempo. Segundo as previsões da geopolítica sem profecias, mas principalmente as previsões das profecias bíblicas com a geopolítica. Se você só estuda a geopolítica, você consegue discernir algumas coisas, mas não sabe realmente no que vai dar. Mas se você estuda as profecias bíblicas, elas te levam para a história e para a geopolítica e você sabe o que realmente vai dar. E sobre isso tem muito o que se pensar, porque se não houver uma renovação dentro da ONU, tem que ter uma renovação no nosso entendimento. Isto é, para quem reconhece que a ONU é a 7ª cabeça da besta. A ONU, ela iniciou a 7ª cabeça da besta, mas ela pode não terminar sendo a 7ª cabeça da besta. Isso porque os Estados Unidos, a China e a Rússia fazem parte dos países da ONU, porque são 5 países que têm o poderio na ONU, mas 2 desses países estão na BRICS. Todos os 5 membros da ONU, eles têm poder de veto, mas os Estados Unidos desobedece quando ele quer. Às vezes é de maneira justa, porque senão as impiedades da Rússia com a China invadem o mundo todo, mas às vezes é por causa das intenções particulares dos Estados Unidos, porque todos fazem parte dos membros da besta. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a ele, mas se você tiver um olhar na geopolítica, os Estados Unidos ainda eles são mais justos do que China e Rússia. Só que eles não trabalham a favor de Deus. Tudo isso é muito complexo. Tudo isso nos deixa com dúvidas, mas ao estudar as profecias, você consegue discernir bem os fatos, por mais que demore algum tempo. Então, a ONU, ela iniciou a 7ª cabeça da besta, mas para ela terminar, precisa ter 10 reis. E isso pode acontecer tanto na ONU ou nos BRICS. Vai depender do que vai acontecer. O que nós sabemos que precisa acontecer são 10 países levantar no mundo, que vão governar o mundo por pouco tempo. Aí é a 7ª cabeça da besta. Só que nós temos que ter como ponto de partida a ONU, porque é ela que iniciou a 7ª cabeça da besta. Agora, não podemos ignorar o poderio dos BRICS, que vem crescendo cada vez mais. E pelas profecias do profeta Daniel, mas principalmente com destaque agora em 2ª Esdras, com o livro do Apocalipse, nós sabemos que o Ocidente ele vai perder o seu poder. Vão ter ataques? Vai ter retaliações? O Norte e o Sul também estarão em conflito, mas por um tempo o Oriente eles vão se unir. Por mais que eles se detestem, por mais que eles tenham objetivos diferentes, por mais que depois um vá engolir o outro, primeiro eles vão se juntar para engolir os Estados Unidos.
para engolir a cabeça da esquerda, como está na profecia de 2 Esdras. Tendo meditado sobre isso, nós temos que voltar a meditar nas cabeças da águia, porque o Império Romano usava a águia como a sua bandeira, sempre usou. Isso é oficial do Império Romano. E isso passou para o Império Bizantino. Só que no Império Bizantino, a águia passou a ter 2 cabeças. A mensagem começou desde lá. A Rússia também usa o brasão em sua bandeira com 2 cabeças de águia, e ela ainda tem modelos com 3 cabeças de águia. Esse tipo de mensagem só pode vir de Deus, de uma inspiração divina de Deus nos homens. Talvez o diabo trabalhe ao contrário, ele queira deter esses avisos. Mas Deus, que é mais forte, que é soberano, ele deixa esses avisos, para que a gente some uma coisa com a outra. Porque não é vantagem para o diabo ficar dando avisos subliminares para nós. Mas Deus que faz esses avisos acontecerem. A mesma coisa na ONU, quando colocam lá aquela besta na frente da ONU. É um bicho que lembra o 4º animal de Daniel capítulo 7, mas também lembra a besta do Apocalipse 13. Não é um bicho de 7 cabeças e 10 chifres, senão vai ficar muito na cara também. Mas é um bicho semelhante ao leopardo. Você olha ali e você identifica uma mensagem. E não é uma mensagem do diabo para nós, é uma mensagem de Deus para nós. A mesma coisa já acontecia desde o Império Romano, quando ele começou a utilizar uma águia. Ou seja, Deus usou a soberba dos reinos para nos dar mensagem, porque é pela soberba dos reinos que eles usam a águia como símbolo da sua nação. A águia tendo o poderio, sendo a mais forte de todas as aves, vendo tudo do alto como se dominasse tudo. E alguns na terra usam até o leão, ou seja, usurpando os animais que representam o reino de Deus, porque tanto o leão como a águia representam as coisas de Deus. Deus apenas usou a soberba deles e as mensagens ficaram para nós. Algumas ficaram em oculto, como o livro de 2 Esdras, porque não há nenhum livro que revele todo esse tempo obscuro dos reinos como 2 Esdras. Quando você estuda Daniel com Apocalipse, você vai ter algumas revelações lá do tempo do Império Romano, mas você vai ter um salto para o tempo do fim, tipo a grande tribulação, ou o levantamento do chifre pequeno, mas a gente não sabe o que acontece antes. O livro de 2 Esdras, ele recapitula toda a história geográfica, geopolítica e confirma tudo para... Mas a águia tem uma cabeça central, ou seja, mostrando que essa cabeça central vai passar. Só que a cabeça da direita vai engolir a da esquerda. Quem é o único país, até onde eu sei, no Ocidente representado por uma águia? Quem é o país do lado direito que é representado por águia? Olha só como a conta fecha. Essa águia bicéfala, ela está agora atualmente representando a Rússia.